Olá, estava te esperando para a gente continuar essa história de José. No último vídeo, a gente viu então que os irmãos de José voltaram e deixaram apenas um dos irmãos como prisioneiro, que foi Simeão. Até então tudo bem, mas ao pararem para pernoitar, quando abriram as bagagens, eles se depararam que as moedas que eles haviam levado em forma de pagamento estavam na bagagem. Eles ficaram perplexos, assustados e com medo, pensando o que estava acontecendo, por que aquelas moedas estavam ali. Mas eles não voltaram, seguiram viagem, foram para casa. Ao chegar em casa, se depararam com Jacó e contaram para ele tudo o que havia acontecido durante todo esse tempo, sobre o governador, sobre Simeão ter ficado preso, sobre como as moedas pararam na bagagem. Jacó olhou e ficou preocupado diante de tudo aquilo. E eles começaram a achar então que aquele governador estava criando alguma forma, algum meio para que perseguissem eles, né? E sentiam que aquilo tudo não era um bom sinal. Então, Jacó, a partir de então, ele tem mais certeza que ele não devia mandar Benjamim para aquela cidade. Embora os meninos, os seus filhos, dissessem, né, das reivindicações que José havia feito, que eles não poderiam voltar mais ali se não trouxessem aquele menino até ele, Jacó ainda assim não permitiu. Numa dessas tentativas, um dos filhos de Jacó, que era Ruben, até tentou intermediar com seu pai, dizendo: olha, eu dou os meus filhos como garantia de que eu levarei Benjamim e o trarei em segurança. Mas ainda assim, Jacó não aceitou, não permitiu que Benjamim fosse, e ali eles permaneceram. E, como vocês sabem, Simeão passou uma boa temporada preso, né? Feito prisioneiro lá no Egito. E aí, então, passa-se o tempo. Só que, como vocês sabem, a previsão, o sonho, né, do faraó, ele diria que ali eram 7 anos de fome, e de uma fome tão cruel que as pessoas sequer se lembrariam dos 7 anos anteriores de fartura. Então, a partir disso, os suprimentos que eles levaram acabam, e aí eles se deparam novamente com a fome. Jacó, então, chega até os seus filhos e dizem: olha, vocês vão ter que voltar até lá e acabou tudo. Vão até lá comprar mais, tentar comprar mais. E aí Judá, nesse momento, fala para o seu pai: olha, se o Senhor não permitir que nós levássemos Benjamim, seria impossível nós trazermos algo de lá. Ele foi bem claro, José tinha sido bem claro: não voltem aqui à minha presença sem trazer o irmão de vocês. Então seria em vão voltar àquela cidade, àquele país, sem levar Benjamim. E aí, contrariado, vendo que se não cedesse, todos ali morreriam pela fome, Jacó cede e permite com que Benjamim vá com eles, vá até o Egito, tentar, né, resgatar seu outro irmão, tentar trazer mais alimentos e tentar voltar em segurança. Os filhos ali de Jacó prometeram que fariam o melhor que pudessem para amparar, né, Benjamim, para que nada de mal acontecesse com Benjamim. E para se resguardar, Jacó ali, ele sugeriu então, organizou para que seus filhos levassem alguns presentes ao governador, para que isso de alguma forma acalentasse aquele governador. Então mandaram-se bálsamos, mel, especiarias e mirra. Era o que eles tinham de melhor. Nozes também foram enviadas, amêndoas. E fora as moedas que eles tinham que levar pelo pagamento, Jacó pediu que eles levassem uma porção dobrada, já que eu não sei se vocês se lembram, mas a gente já abordou aqui que na bagagem deles, quando eles voltaram para casa, estavam as moedas que eles deveriam ter dado em pagamento. Então Jacó mandou: olha, voltem lá e voltem com uma porção dobrada, voltem com presentes, tentem agradar esse governador, né? Esse tão temido governador. Chegando até o Egito, eles já foram até a presença então de José. E quando eles chegam lá, quem estava com ele? Benjamim. Benjamim era o irmão de José, mas ainda melhor do que os outros, ele era o irmão não só filho de Jacó, mas também filho de Raquel. Então era um irmão muito querido para José. E quando José o olha naquele momento, ele se emociona e ali ele sai, né, da presença deles e pedem que eles fossem levados para sua casa, que ali lhes fosse preparado um almoço.
E o que eu pergunto para vocês é, diante desse convite tão especial, um almoço, José os convida para um almoço em sua casa, eles ali foram levados, todos os irmãos ali para a casa de José. Vocês acham que diante desse convite, os irmãos de José conseguiram ficar tranquilos, em paz, felizes com esse convite para o almoço? Ou eles temeram ainda mais qual seria o motivo desse convite? Eu vou te convidar para saber isso no próximo vídeo, então eu espero por você lá.